Com você, o Café com o Pastor, você pode fazer a sua pergunta nos comentários desse vídeo, você pode fazê-las e nós iremos responder para você. E hoje uma pergunta do Rodrigo José de Oliveira, que me pergunta sobre Gênesis 6:2. Eu vou ler aqui. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E aí alguns vão dizer aqui que esses filhos de Deus são anjos. Mentira. Filhos de Deus não são anjos, porque anjos são seres assexuados, não possuem sexo e não possuem relação sexual. Filhos de Deus aqui são filhos dos homens de verdade. Aqui ele pergunta se podia ser uma mitologia, também não é mitologia, é Bíblia pura mesmo. Ele pergunta se isso tinha a ver com anjos. Não tem a ver com anjos. É claro que o texto bíblico vai dizer aqui, basicamente, biblicamente, que os filhos de Deus aqui são homens, seres humanos que tiveram relações sexuais com as mulheres. Não tem nada a ver com anjo, com sexo de demônio, não tem nada a ver com isso. No hebraico, o termo usado para cá justamente se refere à humanidade, aos filhos dos homens que tiveram relações sexuais com as filhas dos homens ou com as mulheres. Naturalmente que isso é totalmente físico, material, não tem nada a ver de espiritual, não tem nada a ver de anjos, tá bom? Porque a Bíblia diz que os anjos não têm sexo, e diz também na ressurreição, os homens e mulheres não se casam, não se dão em casamento, né? Então, os filhos de Deus aqui se refere basicamente aos homens. O versículo número 4 diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e geraram os filhos, estes eram valentes que houve na antiguidade, varões de fama. Êxodo 6:4. Havia na terra gigantes e eles entraram a mulher. A palavra entrar a mulher aqui é o termo para conhecer do hebraico yada, que quer dizer intimidade sexual. Então isso tem a ver com homens e não com anjos. Tá bom, Rodrigo? A Érica Rezende Pires, de Caconde, me pergunta: gostaria de saber como será para nós cristãos a segunda vinda de Cristo e o seu reinado no milênio. Bom, nós sabemos que o que vai acontecer, primeiramente, é a apostasia. As pessoas vão desviar-se da sua fé. A Bíblia é clara ao afirmar que esse dia, a volta do Senhor, não acontecerá sem que seja precedida pelo esfriamento do amor de quase todos e pela apostasia. As pessoas vão dar ouvidos a espíritos enganadores, a mestres falsos, e vão seguir religiões e seitas e vão abandonar a fé pura e simples em Cristo. Segundo, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Cristo virá e arrebatará a sua igreja, onde nós ficaremos 7 anos com Cristo na festa, nas bodas do Cordeiro. Dar-se-á o casamento de Cristo, que é o noivo, com a noiva, que é a igreja. No final desses 7 anos, Cristo voltará com a sua igreja e então será a sua segunda vinda. Ele pisará os seus pés no Monte das Oliveiras e ele estará então reinando sobre a terra por 1000 anos. Esse reinado, o mundo voltará a ser essencialmente agrícola. O leopardo, a corça, o leão, o cachorro, o gato hão de andar juntos um com o outro. Cristo regerá a terra com vara de ferro. O diabo será preso por 1000 anos. E a capital do mundo será Jerusalém, todas debaixo de um governo mundial, chamado governo de Cristo Jesus. Então, nós teremos então o arrebatamento, nós iremos ao céu com Cristo, no final dos 7 anos voltaremos com Cristo e será inaugurado o milênio em que Cristo viverá conosco na terra. Após o milênio, nós viveremos um novo céu, uma nova terra e haverá o grande juízo final, em que grandes e pequenos estarão diante do Senhor, em que os bodes serão separados das ovelhas, em que Cristo vai lançar o diabo e os seus demônios no inferno com todos aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus.
tá bom? Gostaria de perguntar ao pastor Nilson, de Belo Horizonte aqui, a seguinte situação. 5 pessoas têm a mesma causa. 4 delas obtêm vitória. E quem mais orou não teve vitória. Por quê? Mistério de Deus. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são insondáveis e que nós não entendemos. João 13:7, Jesus disse: o que eu faço não entendes agora, só vais compreender depois. Há coisas que nós não temos entendimento. Por isso a Bíblia nos chamou para crer e nem sempre para entender. Não que não possamos buscar ajuda ou não tentemos entender. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem a Deus e as descobertas pertencem a nós. Muitas das minhas orações não foram respondidas ainda. Outras Deus já respondeu dizendo não. Às vezes eu oro por pessoas e Deus responde e age rapidamente. E eu oro por mim, pela minha família, por minhas coisas, e Deus não responde ou não respondeu. É um mistério. Um mistério que não entendo e nós não entendemos, mas devemos submeter a Deus em temor. Deus tem um porquê. O que importa é que Deus tem algo, às vezes, muito melhor para você. Basta esperar e crer nisso, tá bom? Uma pergunta anônima: como conviver e lidar com uma pessoa tóxica? Eu vou deixar claro para você ser rápido, objetivo e direto. Eu sou muito objetivo, pragmático. Pessoa tóxica, você precisa se afastar dela. Não a odeie, não tente fazer mal para ela, mas se afaste. Porque a pessoa tóxica, se você não se afastar, vai causar mal para você. Às vezes você precisa dizer para essa pessoa: vou me afastar de você porque a amizade que eu tenho com você me prejudica, me faz mal. Ou às vezes você simplesmente se afasta. O apóstolo Paulo, em Coríntios, vai dizer para a gente que nós deveríamos nos afastar de pessoas que, dizendo ser cristãos, ele vai dizer o seguinte: olha, quando escrevi, disse que vocês não devem se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Ele vai dizer para nós o seguinte: com essas pessoas, nem sequer comais. O que eu quero dizer é que vocês não devem se associar a alguém que se afirma ser irmão, mas vive com imoralidade sexual, ou é avarento, ou idólatra, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é um bêbado, ou explora aos outros. Nem ao menos comais com pessoas assim. Olha só, Paulo vai dizer isso. Eu tenho pessoas na minha vida que já fui mais amigos ou mais próximos, mas que por serem fofoqueiros, futriqueiros, maldosos, eu simplesmente me afasto. Não odeio, faço bem, oro, abençoo, mas eu me afasto. Sabe por que me afasto? Porque são pessoas tóxicas, fofoqueiras especialmente, invejosas, maldosas. Se afaste. Se afaste para o seu próprio bem. Agora, se é, como você diz aqui, se é o seu próprio pai, a sua própria mãe, olha, é mais difícil, eu sei. Simplesmente ore a Deus e coloque limites. Se a pessoa tentar prejudicar você, diz: não concordo com isso, não aceito que você tente tentar, ou você tente destruir minha vida, ou falar mal de mim, não aceito, não te autorizo, não admito isso. Coloque limites. Não quero. Atendi uma moça na clínica que tinha um pai muito invasivo, e que por vezes tentava controlar a sua vida e era muito deselegante com ela e maltratava e ofendia. Ela entrou em depressão, foi para a clínica e nós tratamos disso e ela começou a aprender a colocar limite no comportamento agressivo, maldoso e maligno do pai. E ela conseguiu. Faça isso, tá bom? Mais uma pergunta. Tem um filho de 23 anos e ele diz há um tempo atrás que não tem atração por mulher. Vamos dizer então que ele é homoafetivo. Eu disse que eu amava, mas não concordava com essa situação, porque afinal Deus reprova. Ok, é isso mesmo. Você pode discordar da forma de viver dele,
discordar das escolhas sexuais que ele pode ter, mas deve amá-lo. Porque o seu filho é muito maior do que qualquer escolha sexual. Se você perguntar para mim assim, Nilson, você aceita e você concorda com tudo que as pessoas fazem? Não, mas eu amo as pessoas. O que nós temos que ter em mente é que as escolhas sexuais não são conscientes. Ninguém acorda um dia e diz, vou ser homoafetivo, eu vou deixar minha mulher, eu vou viver com um homem. A questão da sexualidade é uma questão construída inconscientemente na idade entre 3 e 5 anos de idade, através das relações parentais que se tem com o pai e com a mãe. Então, o seguinte, ame o seu filho, mas não reduza a sua sexualidade. Né? Você disse que ele se transformou em rebeldia e ele viu que você não aceitaria esse tipo de vida e ele acabou indo morar só. Desde que saiu de casa, nos trata como se fôssemos inimigos. Naturalmente, ele tem uma vida que você não concorda com isso e ele tem com você um distanciamento. Você deve dizer que você o ama, mas que a atitude dele, que a ação dele, você não concorda com isso. É a mesma coisa o teu filho beber, por exemplo, ou fumar. Você pode dizer para o seu filho o seguinte, olha filho, aqui em casa não quero que você fume. Você pode dizer, eu não bebo e não quero que você traga bebida em casa, mas eu amo você. Ó, da porta para dentro não quero cigarro, não quero bebida alcoólica, mas eu amo você. Você pode deixar claro o amor que você tem para com seu filho e dizer que esse tipo de comportamento é algo que você se entristece, que você se desagrada, mas que você o ama tal como ele é. Né? Você disse que mandava mensagem para ele todos os dias, mas com essa atitude não mando mais. Você deve mandar mensagem para o seu filho. Sabe por que deve mandar? Porque ele é seu filho. Ame-o e diga para o seu filho que você o ama. E é isso que você faz mesmo. Pede a Deus para que Deus o liberte, porque só Deus pode libertá-lo realmente. A questão da homoafetividade é um sério problema com muitos pais. Eu atendi pais que queriam matar os seus filhos porque os seus filhos eram homossexuais. Quando atendi esses pais, eu coloquei para eles algumas coisas bem importantes. Vou ser rápido com você. Primeiro, ame o seu filho. Segundo, não reduza o seu filho a uma sexualidade. Terceiro, seu filho tem um bom caráter, ótimo. Não é porque teu filho é gay, ele tem um mau caráter. Ele pode ter um bom caráter. Tem pessoas que não são gays e têm um péssimo caráter. O caráter não tem a ver com sexualidade, tá? Outra coisa, coloque limites para ele. Diga o seguinte, filho, não quero que você traga aqui em casa o seu namorado, que você durma com ele aqui em casa. É algo que nós não suportamos, não aturamos, mas você é bem-vindo aqui em casa. Você pode declarar o seu amor para com ele e orar para que Deus possa o libertar. Deus é fiel para fazer isso com ele, tá bom? Deus abençoe. Oro por você para que você tenha vitória. Estamos encerrando. Voltaremos numa nova ocasião. Se você tem alguma pergunta, pode fazer, vou responder para você aqui. Deixe a sua pergunta nos comentários. Mais uma vez, obrigado. Acompanhe a gente, siga a gente, compartilhe, tá bom? Abraço.